Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos nessa noite dão glória a Deus? Pode abrir a boca e glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quanto mais nós glorificarmos, Senhor, o nome de Jesus, mais Deus faz milagre, Deus opera, Deus visita a tua casa. É na adoração, é na glória, no aleluia, que muitos são batizados, muitos são curados. Cada vez que você glorifica, glória a Deus, os demônios ele cai por terra, você sabe disso, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Jesus é maravilhoso, irmãos. Abra sua boca, você tem fogo para adorar, você tem fogo para glorificar o nome de Jesus. Satanás ele tem raiva do crente que glorifica, do crente que adora, do crente que abre sua boca, aquele que clama ao Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero aqui agradecer, irmãos, a oportunidade, o pastor, glória a Deus da igreja, o anjo que me faculta, glória a Deus. Pastor Heraldo, juntamente com sua família, sua esposa, muito obrigado, a toda a igreja pela receptividade. Eu também faço uso das palavras dele, já agradeço a irmã Erivânia pelo almoço gostoso, pelo café, pelo lanche, pela janta, Eita, glória a Deus, Jesus prepara as banquetes, irmãos, é bênção, Eu só tenho que agradecer, os irmãos aqui, é muito receptivo, é muito amoroso. No meu coração, irmãos, eu tinha muita vontade de conhecer vocês. Desde aqui, quem é que conhece o pastor Joel Lacerda? Acho que muita gente, Pastor Joel Lacerda, irmãos, é um pai para mim, viu? Deus colocou aquele homem na minha vida para cuidar de mim. Glória a Deus, quando eu estava em Areal. E ele falava dessa igreja, ele sempre comentava, ele dizia, André, irmã Evânia sempre dizia, tu tem que conhecer com sucesso, dos sítios. Eu já gosto disso, visitar os irmãos do sítio, e aquela festa, mais cheia, aquela alegria, E a gente vai se organizar para nos encontrar, em outras oportunidades. E glória a Deus, desde que eu cheguei aqui, eu estou bem acolhido, eu me sinto em casa, e vocês já são minha família. A família de Jesus é aquela que faz a vontade de Deus. Aonde eu chego, eu tenho pai, tenho mãe, tenho irmãos, que são irmãos na fé. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Irmãos, e quando o pastor disse, você vai vir mesmo, 300 quilômetros esse voo, o crente não pode ser covarde, porque está escrito lá em Apocalipse. Glória a Deus, que ficaram de fora os tímidos, os covardes, os medrosos, aqueles que não fazem a vontade de Deus. Deus ele vai cobrar de crente que é covarde, de crente que não prega a palavra. Você vê o outro e não fala de Jesus, de crente que muitas das vezes sai de casa e deixa suas esposas. Muitas das vezes isso é uma covardia, irmãos. Deixar filho, Glória a Deus, mas Deus, glória a Deus, ele abençoa aquele que é corajoso, aquele que faz a obra, glória a Deus. Então, que eu e você não se acovarde, que eu e você faça a vontade do Senhor. E eu dizia, Senhor, qual a palavra? E eu estudei uma palavra, e Deus disse, fala outra palavra. Glória a Deus, nós temos que fazer a vontade do Senhor. E a palavra foi confirmada, irmãos. Glória a Deus, o mesmo capítulo que o irmão Rondinelli, ele leu aqui, que todas as coisas cooperam para o bem. Justamente foi um dos que eu anotei aqui no estudo, e a palavra de Deus ministrada era propósito. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui o que é o propósito, Como é esse propósito? Como viver o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o seu propósito? Qual é o propósito do inimigo? É importante a gente saber, irmãos. Qual é o propósito de Deus? Louvado seja Deus. E o que é propósito? Propósito é uma intenção que você tem para conseguir algo, um objetivo. Glória a Deus. Qual foi o propósito de Jesus na terra? Jesus ele veio, glória a Deus, para cumprir a sua missão. Qual a missão de Jesus? Pregar o Evangelho, glória a Deus, curar os enfermos, fazer as boas obras, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios.
E Jesus cumpriu. Jesus não foi covarde. Jesus ele fez a vontade do Pai até a morte. Glória a Deus. E qual é o propósito de Deus para mim e para a sua vida? Glória a Deus. Nós também temos incumbências. Nós temos também deveres. Glória a Deus. E cumprir o chamado do Senhor. Glória a Deus. Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Glória a Deus. O propósito de Deus, glória a Deus, Ele dá um fim de bem, um fim de vitória. Ele dá, aleluia. O pensamento de Jesus é de paz, é de coisas boas, é de bênçãos e vitórias sobre a nossa vida. Glória a Deus. O propósito do Senhor é que nós sejamos abençoados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, se nós passarmos lutas, se nós passarmos tribulações, doenças, essa situação que o irmão passou, glória a Deus, há um propósito. Deus, ele não faz nada sem propósito. Eu estou aqui por um propósito de Deus. Glória a Deus. Então, o propósito de Jesus, de Deus na minha vida, precisa prevalecer. Os planos do Senhor. E eu preciso estar alinhado com o propósito de Deus na minha vida, para que seja cumprido. Então, para que o propósito de Deus seja cumprido, eu preciso obedecer à vontade de Deus. Eu preciso estar fazendo a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito é amar a Deus, amar as pessoas, ser luz, aleluia, aqui nessa terra. Glória a Deus. Esse é o propósito do crente, irmãos. Brilhar, fazer o brilho de Cristo brilhar para as pessoas. É fazer missões, pregar o Evangelho. O propósito de Jesus, de Deus, orar, jejuar, pregar. Glória a Deus. Isso é o propósito do crente. Glória a Deus. Abandonar hábitos que afastam de Deus. Lá em Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós temos que buscar essa renovação para ser transformados interiormente, para que o Espírito Santo nos ajude a abandonar hábitos que nos afastam de Deus. Há muitas coisas que têm, irmãos, nos afastado de Deus. Os cuidados desta vida, as preocupações, as coisas materiais, o dinheiro, o trabalho. E se a gente não tiver cuidado, a gente se afunda, irmãos. E o propósito de Deus, muitas das vezes, glória a Deus, não que Deus não venha cumprir, mas muitas das vezes até tardio, algo que Deus queria cumprir logo na nossa vida, mas infelizmente, por algo que muitas das vezes a gente sai do alinhamento, esse propósito é tardio para cumprir. Nós vemos isso em Jonas. Deus mandou Jonas pregar a Nínive, e Jonas não cumpriu. Jonas, ele saiu da vontade do Senhor, e houve uma grande tempestade, e Jonas só não morreu por um milagre, porque ele orou e a misericórdia de Deus foi grande. Deus fez aquele peixe, aquele animal que fala, colocar Jonas para fora. Jonas foi engolido, mas não foi morto, porque Deus, aleluia, guarda com sua misericórdia. Quando Deus tem um propósito, irmãos, na nossa vida, e quando a gente está na vontade de Deus, é cumprido, aleluia. Nós somos abençoados. Então, quem tem um propósito com Deus, não perde a esperança, ele persevera na oração, ele tem fé, ele tem foco, ele tem disciplinas a cumprir. Ele não olha nem para a direita nem para a esquerda. Glória a Deus. Viver o propósito de Deus é buscar a Deus diariamente, obedecer a palavra, viver em santidade, servir pessoas, confiar no tempo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem dons e talentos, e Deus quer usar esses dons que você tem, aleluia, para que venham frutos. Deus
chama eu e você para frutificar através dos dons do Espírito Santo. Aleluia. Deus quer te encher. Você precisa e eu ser cheio do Espírito Santo para que haja frutos. Aleluia. Se nós, isso aí está dentro do propósito de Deus. Aleluia. A busca do enchimento, encheios do Espírito Santo. Não busque se embriagar com vinho, mas encheios. Está em Efésios, está escrito 5, 18. Aleluia. A vontade de Deus precisa ser a nossa alegria. Buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus exige submissão. Jesus diz lá no Getsemane: que não seja feita a minha vontade, Pai, mas que seja feita a tua vontade. No momento de dor, no momento que Deus, que Jesus podia, eu não vou correr por ninguém, eu vou cair, eu não vou fazer nada, vai ser muita dor. Mas Jesus, ele pensou diferente: eu vou cumprir o meu propósito, seja na dor, seja no sofrimento, eu vou cumprir o propósito do meu Pai. Doa que doer, aconteça o que aconteceu, ele tem que ter essa firmeza, irmãos. Cumprir o propósito de Deus. Se Jesus não cumprisse o propósito, nem eu nem você estava aqui, nós não seríamos salvos. Mas porque Jesus cumpriu o propósito de Deus, eu e você estamos aqui. Ele nos deu direito à salvação. Nós temos o perdão, nós temos as bênçãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra conta a história de um homem que você bem conhece, a história de José do Egito. José foi traído pelos seus próprios irmãos. José foi jogado numa cisterna. José foi vendido. José foi caluniado pela mulher, dizendo que ele tinha cometido um adultério. José foi preso justamente por essa falsa testemunha da própria mulher de Potifar. Aleluia. Mas a gente vê que José, ele não saiu do propósito. José, mesmo distante da casa dos pais, ele não saiu do propósito de Deus. Ele conservou a sua integridade. Ele foi fiel. Ele não se perdeu. Ele não caiu no laço do inimigo, no pecado. Então, quem tem propósito, irmãos, com Deus, não cai ciladas. Quem tem propósito com Deus, ele vai até o fim, mesmo que ele sofra, mesmo que ele é pedido, mesmo que ele é traído, mas ele persevera e não desiste. E você vê em Gênesis, no capítulo 45, quando diz assim, versículo 2 e diante. Vamos ler o versículo primeiro para a gente entender melhor. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, viva ainda meu pai? E seus irmãos não lhe podiam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Aleluia. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, aleluia, vosso irmão, a quem me deixe para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos
em vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Aleluias. José entendia o propósito de Deus. Você entende o propósito de Deus? Você está passando uma luta, mas você entende que isso é um propósito de Deus. E no meio desse propósito, Deus está te ensinando. O propósito, existe processo. Não existe propósito sem processo. O propósito de Deus, você vai passar um processo. E muitas das vezes o processo é dolorido. Com certeza, é um deserto. Aos seus olhos humanos, você não vê solução. Mas quando você abre os olhos espirituais, pela fé, Deus ele te mostra em revelação. Deus te dá discernimento. Glória a Deus, que é um propósito de vitória. Você não vê a vitória agora, mas pela fé você já está vendo, aleluia, a vitória nas suas mãos. Glória a Deus. José tinha essa convicção. O propósito de Deus é a convicção, aleluia, da vitória. E nós vemos aqui que José, de forma como ele ficou com raiva dos irmãos, José xingou os irmãos com tudo aquilo que aconteceu na vida dele, porque tudo foi um propósito para que ele fosse governador, para que ninguém morresse de fome, nem a casa dele. Glória a Deus. O que acontece na minha e na sua vida, muitas das vezes, é para que outras pessoas sejam salvas, para que outros venham conhecer Jesus, para que outras pessoas não morram. Aleluias. Oh, irmãos, vamos viver no espiritual, vamos buscar. Eu sei que a gente precisa do material, sim, mas se nós dermos mais valor à vida espiritual, nós vamos ser bem-sucedidos. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite, reservar um horário, um local. Sabia que é importante para orar a sós com Deus. Reservar um horário e um local para falar com Deus a sós. Buscar intimidade. Quando eu e você buscam intimidade com Jesus, Ele te revela. Muitas das vezes é necessário a gente se afastar de certas amizades, de pessoas que só vivem e fofocam, e se aproximar de crente que busca Deus, de crente de oração, de crente de palavra. Se eu me juntar com fogo, eu vou ser fogo. Mas se eu me juntar com frieza, com gelo, eu vou ficar gelo também. Eu procurei, na minha juventude, estar perto de crente de fogo, de anciãos, de circulação, de pessoas que tinham palavras. Por isso que Deus, aleluia, me levantou e usava pessoas. Quando eu me converti, glória a Deus, eu passei, irmãos, um grande processo. Eu estou aqui por um milagre. Não era para eu estar aqui pela vontade do homem, pela vontade das pessoas. O inimigo queria me destruir no ventre de minha mãe. Minha mãe, ela saiu da cidade de Areal, no sítio da casa dos pais dela, e foi para Maceió, outro estado, longe de casa. Minha mãe era jovem, ela não conhecia Jesus. Minha família, a tradição era católica, e lá ela trabalhava na casa de famílias, e nos relacionamentos amorosos dela, ela ficou grávida de um homem, e quando procurou ele para me assumir, ele simplesmente disse: eu não vou assumir essa criança. E ela disse: agora, para a chefe, eu estou aqui sozinha, longe de casa, como é que eu vou cuidar dessa criança?
ele disse: a solução é você abortar. Minha mãe veio para a farmácia, comprou medicamentos abortivos e tentou me abortar. Enjoou, passou mal e desistiu de tomar a medicação. Com alguns dias depois que ela me tem e resiste, ela volta para Leal comigo no colo e ela vai para a casa dos pais dela. Situação difícil, meus avós são agricultores, muitos filhos já para criarem. E quando ela me chega comigo no colo, meu avô diz: quem é esse menino? Nem notícia ela dava, porque naquele tempo nem telefone existia para dar a notícia. E quando ela chega, meu avô se espanta e diz: você vai para onde? Ela diz: pai, eu vim chegar aqui por 15 dias, depois eu vou arrumar um emprego, pago uma pessoa para cuidar dele e levo ele. Meu avô disse: leva esse menino, eu não quero criar ninguém, né? Eu aqui não. Meu avô não queria, minha avó disse: vamos ficar com ele. Eu fui criado assim mesmo, sem contato do meu avô, mas depois ele pegou o amor por mim como neto e filho. E então minha mãe me deixou lá e foi para uma cidade chamada Aconseca, que é próxima de Campina Grande. E minha mãe foi se relacionar com um homem que bebia cachaça. E daí minha mãe entrou no mundo do alcoolismo. E daí, irmãos, eu presenciei cenas muito fortes, desagradáveis, em que pessoas batiam na minha mãe, na minha frente. Vocês sabem quem vive no mundo, né, tenebroso, esse mundo de bebida, o inimigo ele escraviza. Irmão, se você nasceu num lar crente, agradeça a Deus. Num lar cristão, que louva, que adora, porque nem todos têm esse privilégio. Então, fui criado, eu dou graças a Deus também, por ter sido criado pelos meus avós. Porque talvez se eu não tivesse sido criado por minha mãe, eu teria seguido caminhos da bebida ou outras coisas. E daí minha mãe entrou nesse mundo e ela sofreu muito. E fazia muita gente sofrer também. E dentro desse cenário, fui criado no sítio, pobrezinho, humildemente falando, não tinha, né, o que desejava. E eu sentia um certo abandono de minha mãe. Eu achava que minha mãe não me ligava muito para mim, como filho. E diante dessa situação toda, Deus, aleluia, tinha um plano e foi me guardando. Eu quero dizer para você o seguinte: Deus, Ele não abandona ninguém. Deus não te abandona, irmãos. Se teu esposo foi embora, se teu filho, né, te deixou, tua mulher, teu marido, enfim, alguém prometeu, um amigo que disse que estava do seu lado, passei e caiu fora. Mas Jesus, Ele está contigo. Jesus me guardou desde o ventre de minha mãe. Quando o inimigo tentava me destruir, existia uma mão poderosa. Glória a Deus. E ali naquele sítio, sendo criado com meus avós católicos, estudando, quando com os 15 anos, meu avô falece, minha avó vai para a zona urbana, e lá eu conheço um crente afastado do Evangelho, e esse crente começa a pregar o Evangelho para mim, o afastado pregando a palavra. E esse crente, ele lia muita Bíblia, e a Bíblia dele era toda grifada. Eu achava lindo, eu chegava lá e ele estava sentado lendo a palavra, um grande conhecedor. E ele começou a falar sobre o Apocalipse para mim, a volta de Jesus, que só vai entrar no céu aquele que estiver o seu nome escrito no livro da vida, que vai ter um julgamento, e nesse julgamento todos vão ser julgados um por um, segundo as suas obras. E ele começou a falar sobre a volta de Jesus, e ele começou a falar sobre o arrebatamento. E eu não sabia nem o que era arrebatamento. Eu disse: o que é arrebatamento, Dói? Ele disse: o arrebatamento é assim, Dói, está aqui. Isso vai ser retirado, um piscar de olhos. Jesus vai tirar a igreja, arrebatar, vai tirar da terra. Jesus vai tirar os crentes, no meio dos crentes, ele tem outros crentes, não é todos os crentes que vai ser arrebatado, não. E ele começou a me falar, e eu comecei a ter aquele desejo de ir para a igreja. Fui evangelizado. Como é que vai evangelizar? Eu e você só estão aqui porque alguém falou de Jesus. Por isso que nós temos o dever, glória a Deus, de levar a palavra a toda criatura. E louvado seja Deus, que Deus usou aquele jovem. Eu fui para a igreja e eu comecei a assistir muitas e muitas pregações.
Assisti a pregação de Gilmar Santos, que fala do céu e do inferno. Assisti o testemunho de Marco Nascimento, que era ex-trombonista do Paralelo do Sucesso, que sofreu muito. Testemunho de Alice Maciel e tantos outros, irmãos, coisas que edificam a nossa fé. Nós temos que procurar testemunhos, nós temos que procurar palavras, né, que nos alimentem, que nos faz crescer. E a palavra, quando ela é chegada, ela cria fé no nosso coração para vencer todas as coisas. E no primeiro, segundo, terceiro culto, eu me converto na igreja Assembleia de Deus em Areal. Primeiro pastor meu foi o pastor Carlos Gonzaga, um homem de doutrina, um homem de palavra. E eu lembro que eu não faltava doutrina, eu não faltava escola dominical, eu não gostava de faltar oração. Eu acordava 4 horas da manhã para estar 5 horas no matutino. Tem que ser assim, os vigias. Eu chamava o povo da rua, eu passava para a igreja, chamava os bêbados, que estavam para ir para a igreja também. Eu sempre fui assim, irmão. A gente tem que, quando o início da minha fé, aquela vontade de levar as pessoas para a igreja, eu ia lá atrás, eu puxava meu braço, vamos lá para frente, se converter. Até hoje tem um evangelista em Areal que se lembra de mim. Ele disse, foi tudo que me levou lá para frente. Ele se converteu, ele é um evangelista. Louvado seja o nome do Senhor. Fazia grupo familiar. Eu lembro que o pastor Mário me dizia, irmão André, você conhece o povo da cidade, eu não conheço. Marque uns católicos para a gente ir lá pregar o evangelho na casa dele, lá na reunião. Eu disse, vamos embora, pastor Mário. E Deus foi trabalhando, irmãos. Deus começou a usar a profeta para mim, dizia que eu ia ser pregador. Deus já me falou que eu ia ser pastor. Não que eu procure, eu nem quero ser, eu não sou pastor, né? Nem procuro, mas Deus já falou. Mas tudo é no tempo de Deus. Né? Ser pastor não é fácil. Né? Ser pastor é difícil. Só quem tem chamada, só no momento de Deus, só os teus salários, e confirmar, e, aleluia, glória a Deus, ser chamado e ungido. Glória a Deus. Muitos dizem que é pastor, mas não é chamado por Deus. Só aqueles que são chamados, porque passa tribulação. Pastor não é tarefa fácil. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus usou esse crente, que quando eu me converti, com 15 anos, 2001, se me falha a memória, eu era bem pobrezinho, irmãos. Eu só tinha uma calça, uma camisa, o chinelo com prego e o cinto era um cordão. E eu ia para a igreja todos os dias com essa roupa. Parecia um fardamento, né? Às vezes eu lavava e no outro dia eu não tinha outra roupa. Então eu ia e não ligava para isso, eu ia adorar a Deus. Eu queria reclamar ao Senhor. E um dia a irmã Flávia disse, vamos lá em casa, ela me deu uma sacola. A mulher do pastor era muitas roupas. E desde aquele dia nunca faltou roupas. Deus é Deus de providência. Você pode não ter hoje, mas Deus pode te dar amanhã. Deus pode usar uma pessoa. Deus pode fazer o rico disso para te abençoar. Nosso Deus é Deus que mata para dar vitória. É o Deus que vai cuidar para dar vitória ao servo de Deus. Para dar vitória àquele que clama. Glória a Deus. Se for preciso de Deus tirar, Deus tira. Não que Deus é negativo, mas Deus é Deus que escuta o seu amor. É Deus que responde a oração. Ele já vai responder a tua oração. Ele vai responder o teu clamor. Se tu orar, se creres, Deus vai te dar vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus. E daí, como começou a minha trajetória, eu um crente assíduo, um crente fervoroso, no ciclo de oração, participando da mocidade. Mas agora, irmãos, eu tenho que falar o que eu vivi, eu não posso mentir, porque se eu mentir, o prédio vai cobrar. Quando passa assim, eu acho que estou com 16, 17 anos, começa a vir na minha vida uma frieza espiritual. Presta atenção agora. Se você for ver a igreja de Laodiceia, ela estava nessa situação. Uma frieza espiritual. Era uma igreja que era rica financeiramente,
mas espiritualmente era pobre, miserável, não tinha nada. E eis o cuidado, igreja, para que nós não venhamos se esfriar. Cuide da sua vida espiritual, cuide da sua alma. Eu e você, quando eu falo você, eu incluo também, tá? A pregação primeira é para mim. Eu e você precisamos se cuidar espiritualmente. Vigiai e orai. Não é orar e vigiar. Tem muitos que oram, mas não vigia. Perde a bênção, perde a oração todinha. Mas se vigiar e orar, tem um versículo que diz: olhai, vigiai e orai. Olha só, a sequência. Louvado seja Deus. Então, quem tem que cuidar da vida espiritual minha sou eu. Não é minha esposa, não é minha mãe, não é meu pai, nem é meu filho. Sou eu e Deus. Eu tenho um raciocínio, eu tenho uma sabedoria, um discernimento que é eu e Deus. Ah, mas eu posso ajudar em oração a minha esposa, né? Eu posso falar de Jesus, a minha participação, mas entenda, a responsabilidade pessoal é de cada um. É cada um que tem que se levantar e ir para a igreja e buscar Jesus enquanto pode. Porque muitos estão em cadeira de roda, muitos estão em cima de uma cama, muitos estão com Alzheimer, não sabem de nada mais na vida. Porque não aproveitou quando podia andar para ir para a casa do Senhor? Porque quando estava bom, não foi. Depende dos outros para poder levar. Já pensou? Eu falo isso quando eu estou evangelizando. Eu digo, e quando o senhor está andando, tem duas pernas, está bom da mente, vai procurar Jesus, deixa para amanhã não, amanhã ninguém sabe. Eu estou aqui falando com você, daqui a pouco eu estou postado dentro do caixão. De que adianta quem é de ter que perder a sua alma? A sua alma tem valor. Jesus pagou o preço de sangue, aleluia, pela sua alma. Então, nós possamos dar valor ao sacrifício de Cristo, irmão. 39 chibatadas, o sangue descendo, Jesus está ali chorando, glória a Deus, chorando, mas cumprindo o seu papel, aleluia. Se você viu, eu sofro tanto, mas Jesus sofreu mais. Jesus sofreu mais do que todas as pessoas, mas não pecou, não desistiu, não foi covarde. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, diante dessa frieza, eu comecei agora a ir atrás de emprego. Eu queria sair da casa da minha avó, eu queria ser independente, eu queria fazer minha vontade. Olha aí o perigo. Mas dentro da igreja, dava a paz do Senhor, orava uns 2 minutinhos, pensava que estava orando 50, orava 5 minutos. Cadê a falta de compromisso? Deus ele vai comprar, irmãos, o compromisso da gente na igreja. Que hora a gente chega, que hora a gente sai. Mas pensa que Deus não está anotando tudo, não. Deus está anotando se eu sou obediente ao meu pastor, se eu estou ligado mesmo na igreja, ou se eu estou ligado no celular. Sabia disso? Que tem muitas coisinhas que a gente pode pensar besteira. Irmãos, você se relaciona com uma pessoa que não tinha compromisso com você? Você casaria com uma pessoa que não fazia nem sua comida, não lavava nada para você, chegava lá e estava só deitado no celular? Você queria essa pessoa para a sua vida? E Jesus? O relacionamento eu com Deus. Deus não gosta de coisa relaxada, não. E eu me relaxei espiritualmente nessa época. Comecei a vir com frieza, não estava tendo um compromisso verdadeiro com Deus. Mas por bondade eu não cheguei no mundo, não. Tipo, esse mundão, né? De pecado, de prostituição, de bebida, de farra, não participei. Louvado seja Deus. Deus me guardou de certas coisas. Mas pecado não é somente essas coisinhas, não. A mentira, outras coisinhas, pode se igualar ao pecado. A consequência é diferente, né? O castigo. Mas é pecado. Nós sabemos, irmãos, como é que está a nossa integridade, a nossa comunhão com Deus.
Louvado seja Deus. E diante dessa situação, eu vou atrás de emprego. Deus, olha só, Deus fala para mim, usa 3 vasos. Não vá atrás de trabalho, não é tempo. Sabe o que eu digo? Eu vou. O homem tem que só comerás o teu pão. Tem coisas, irmãos, que não é tempo de Deus. Tem porta que não é Deus que abre. Se a gente teimar, a gente pagará preço. E não culpe Deus não. Se Deus diz não case e você casa, você está assumindo o risco e o sofrimento. Tem que orar e confirmar, e pedir a direção a Deus. A gente tem que consultar a Deus. Se Deus fala, Deus mostra. E Deus, glória a Deus, muitas das vezes Deus é tão misericordioso que Ele não pede. Sabe porque existe a vontade permissiva? Existe a vontade soberana de Deus, é a permissiva. A permissiva é aquilo que eu quero, mas Deus não quer. Então é perigoso. Eu vou sofrer. Já pensou? Eu queria uma coisa que Deus não quer, mas Deus não quer que você quer. Vá na frente, você vai sofrer. E eu fui, arrumei um emprego, deixei os meus currículos em todos os meus locais, não comia ninguém para ir atrás desse trabalho. E foi nesse trabalho que começou as aprovações. À noite, eu fui para o culto no Alto Branco. Quem estava pregando era o pastor Ricardo Dantas. Não sei se o pastor conhece. O pastor Ricardo Dantas era pastor na época do Alto Branco e ele disse, no final do culto: jovem, venha cá. Deus manda lhe dizer que você vai passar uma prova. E essa prova é muito grande. E nessa prova, ninguém vai tirar você. Só Deus no tempo dele. Irmãos, essa prova, irmãos, aconteceu nesse mesmo dia. Deus tinha pressa para fazer. Quando eu fui dormir, não dormi. Quando eu fui no outro dia colocar a comida, quando eu comia, eu vomitava. Então eu passei 6 dias sem comer e sem dormir. Para não ficar com o estômago vazio, eu tomava água, eu tomava mais um copo de leite, uns biscoitos, comia alguma coisinha para não. Mas tudo que eu comia à vontade era vomitar. E algo estranho, comecei a ouvir algumas vozes, como o início de uma depressão. E os meus amigos já pareciam um zumbi. No 6º dia, já pensou você dormir e sem comer? Como é que você reage? E disseram: tu está mal. Eu fui falar com o gerente, ele me demitiu. Era uma loja que fazia vendas externas. E daí eu voltei para a casa de minha avó. O gerente disse: se você é o primeiro emprego, você está com ansiedade, é normal. E eu voltei. Quando eu voltei para Areal, quem estava pastoreando na igreja na época de Areal era o pastor Joel Lacerda e irmã Edivânia Lacerda. Deus sabe todas as coisas, irmãos. E o pastor Joel e irmã Edivânia sempre foram um casal de oração. Eles fizeram nessa época um relógio de oração. E nesse relógio era oração de manhã, de tarde e de noite. Aí vinha uma equipe de manhã, vinha uma equipe de tarde e vinha uma equipe de noite. Quando tem oração, irmãos, aleluia, acontece muita coisa no reino espiritual. Mover, batismo, cura, libertação. Você não sabe. A Bíblia diz que quando a igreja orava, aleluia, de repente, quando Paulo e Silas oravam, de repente veio um terremoto. E abriu aquelas prisões, os portões se abriram, salvação de almas, a cura do carcereiro, da família. Então, um milagre acontece. Louvado seja o nome de Jesus. Então, disseram para a minha família: leva o André para o médico. Aí eu fui para o médico, clínico geral, e ele começou a passar diazepam. Eu comecei a tomar diazepam para poder dormir. Então, eu dormia, passo de medicamento, ele vai acordar assustado. Aí troca o remédio, aí comecei a tomar Nelcine, aí tomava, ficava todo, dormia muito, depois acordava do mesmo jeito, e piorava a situação. Agora, quando a medicação foi negando, e daí eu comecei a ficar com minha língua roxa, os olhos fundos, fiquei todo magro, criado, babando, não podia comer. E a situação foi piorando, e
me levaram para o CAPS. No CAPS deram injeção, eu passei 3 dias dormindo. Meu tio, ele dava banho em mim, e minha família, e muitos davam comida na minha boca, que eu não conseguia mais comer mesmo. Eu sentia a presença da morte, irmãos, era um frieza, um cheiro, algo muito estranho. E essa situação foi piorando. E a igreja começou a orar, o pastor Joel levantou a igreja. Vamos orar e jejuar também com o irmão André. Aí muitos disseram para a minha família, leva ele, porque minha família não era crente. Leva ele para o macumbeiro. E me levaram para os macumbeiros montadas. Leva ele para a igreja universal. Me levaram para a igreja universal, fizeram oração. E nada dava jeito. Leva ele para uma rezadora muito boa. E a rezadora jogava a trompeta, cordão, nada resolveu. E o povo já não sabia mais o que fazer e eu piorava. E a igreja orando. Eu chamava o pastor Joel à meia-noite, ele veio de uma van. A prova era grande. Eu tive uma parada cardíaca na casa da minha avó, colocaram a vela na minha mão. Eu fiquei todo roxo. E eu demorei a voltar. Aí me tiraram, a situação foi piorando, minha avó e minha família acreditavam mais. E me tiraram da casa da minha avó e colocaram na casa de outra casa do irmão seguido. E lá vinha os irmãos de manhã, de tarde, de noite me visitar. E a situação era péssima, piorando. O povo não tinha sabido o que fazer, Jesus o que era. E tinha crente que orava também. Sai, Satanás, orava, expulsava. E nada. Aí Deus revelou o pastor Joel e disse: eu, Deus, permiti um espírito de loucura na mente dele, mas vou eu, Deus, curar no meu tempo. Glória a Deus. Deus é o Deus que revela, irmãos. Por isso que nós temos que orar. Se você está passando algo que não está entendendo, ore que Deus revela. Deus mostra, para você não ficar enganado. Deus é o Deus que revela. Tem que clamar. Clama a mim e responder-te, e anunciei coisas grandes e firmes que não sabes. Lá em Jeremias 23:3, clama para tu ter resposta, para tu ter revelação. Glória a Deus. E nessa situação toda, foi numa oração de 3 horas, de 3 para 4 horas da manhã, que era a hora que irmã Vânia tinha no horário do relógio, na igreja. Deus disse: minha serva, logo cedo, vai lá onde André está, nessa casa que eu estava, do irmão seguido. Eu tenho uma obra a fazer. E quando ela chega, aleluia, ela vai entrar na porta. Aí o irmão disse: não entre, minha irmã, que hoje ele está agressivo. Ela disse: eu vou entrar, porque o meu Deus mandou. Quando ela entra, aí eu estou batendo a minha cabeça na parede, com o espírito de loucura. E ela disse: em nome de Jesus, eu quero falar com o André, que esse espírito saia. Nesse momento eu digo: irmã Vânia, mas André, agora, André, Deus mandou eu vir aqui. Você vai me dizer o porquê dessa situação, que nós não estamos entendendo. Já teve oração, já fizeram campanha, já levaram você para todo lugar, e nada. Eu disse: irmã Vânia, eu estou passando um momento de crise espiritual. Infelizmente, eu estava fraco na fé, e Deus, com misericórdia, muitos comentários surgiram dentro da igreja. Ele está assim porque ele pecou, ele não é crente, o povo não entendia, porque eu era crente em uma situação dessa dentro da igreja. Já pensou? Até minha família, por muitas vezes, disseram assim: os crentes tomam conta dele, que ele está doido por causa dos crentes da igreja lá, que ele é fanático, que eles não entendiam, né? Eles eram tudo católico, não entendiam o mistério. Mas, glória a Deus. Eu, nesse dia, eu falei: irmã Vânia, Deus manda dizer a Deus me usar, olha só, que providencia um carro que é para me levar para o hospital, porque a minha cura não é aqui. E foi aonde o pastor arrumou um carro para tentar me levar, mas ele não conseguiu me internar, porque minha família não queria me internar na época, eu era de menor. Aí uma vereadora de Areal conseguiu contato com o hospital do Tom Maia e conseguiu uma vaga, e eu consegui ser internado. Eu fui internado no hospital do Tom Maia como louco, irmãos. Eu fiquei literalmente louco. Não vai dar para contar tudo aqui, porque o meu testemunho é grande, né? É muitos detalhes. Mas eu vou mandar o vídeo para o pastor,
que eu tenho um testemunho gravado em Areal. Eu fiz o evento, teve o sopão, né? O pastor Júlio foi quem dirigiu o culto. Mas eu vou dizer aqui para vocês o seguinte, eu vou tentar resumir. É até 9, né, pastor? Amém. Eita, Jesus, espera aí. Irmãos, é o seguinte, eu vou tentar andar agora, né? Eu sei que tem irmãos que fora do sítio, tudo, a gente não pode, tem que ser prudente, né? Mas vamos resumir esse negócio aqui, irmãos. Que a gente, está sendo confeccionado o meu livro também. Deus, pela misericórdia e graça, né? Me mostrou uma editora que está fazendo o meu livro e vai ser bênção esse livro. Porque edifica, sabe? É um testemunho edificante. Muitas pessoas dizem, André, a gente não precisa me pregar. Conta teu testemunho. Conta que teu testemunho aí para salvar milhões e milhares de gente. Né? Para você ver que Deus faz milagres. Deus é Deus que muda a situação. E para a honra e glória de Deus, foi aonde eu consegui a internação no hospital. Eu fiquei internado e lá Deus usa o psiquiatra. O psiquiatra pega todo o meu prontuário e diz, os médicos de geral queriam me matar, tem medicação aqui para você. Deus começa a usar ele e diminuir a dosagem da medicação. Eu tomava de 20 remédios, eu fiquei em 3 medicações, Albol, Fenergan e Diazepam. Para quem não sabe, o efeito do Fenergan é terrível. Você sente cheiro de morte, cheiro de defunto. E teve uma irmã que me viu numa cova, e na cova tinha uma capa preta. Deus disse, ore por ele, porque é para a morte, mas eu vou livrar. Foi no ciclo de oração, aí orando. Como é bom o ciclo de oração. Foi na oração, ela estava internada quando ela teve essa visão. Era para a morte, mas Jesus me livrou. Jesus me livrou da morte, irmão, desde o ventre. Jesus sempre lá na minha vida desde o ventre. Porque não era eu estar aqui, eu tinha morrido, né? Minha mãe tentou me abortar. Então, pela vontade humana, nem eu nem você. Mas Deus é Deus de milagre. Eu fiquei totalmente louco literalmente. Eu tirava roupa, entendeu? Eu não conhecia nada. Eu estou contando aqui, mas se você pensar direitinho, eu era bom, fiquei louco e bom de novo. Quem faz isso? Só Jesus, não. O que Deus fez na minha vida foi algo sobrenatural. Foi um milagre. Se você for analisar, médico nenhum pode fazer isso não. Ninguém. Por isso que aqui eu já resisto, que eu peço oração pelo meu filho. Eu tenho um filho autístico. E não é fácil. A vida de uma mãe autista. Ore com minha esposa, ore com meu menino que tem 6 anos, eu tenho um casal. Ariel, Aciel e Ariel. Aciel tem 6 anos, Ariel tem 4 anos. A Ariel é bem, graças a Deus. Agora a Aciel, irmãos, é uma luta. A minha esposa chora muito. Mas a gente está orando. Deus vai fazer um milagre em nome de Jesus. Na vida de Aciel. Sabe como é que a Aciel assiste tudo, irmão? Bota o carro, feito a igreja. Eu coloco a Aciel dentro do carro e fico com ele ou ela, né? E para assistir culto, porque a Aciel é imperativa. A Aciel usa fralda, a Aciel só come comida do liquidificador, toma cardápios de espiritona, mais lindo que água. Ele é muito imperativo, né? Derruba água no chão direto. A minha esposa vive para ele. Ela não tem vida. Por isso tem que orar, irmãos, pelas mães autistas. Ore por essa causa. Não é fácil. Minha esposa não pode estar aqui, irmão, porque a vontade dela está comigo e eu com ela, né? Mas Deus sabe o porquê, né? Deus sabe que ela não pode vir. Ela está lá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós temos, irmãos de Deus, que o nome de Jesus. É assim a vida da gente. Prova, luta, vitória. Né? Eu venci, mas ainda tem essa batalha e nós cremos no Deus de milagre. Quem já ouviu aqui o testemunho da cantora Rayane, Vanessa? Ela tem um filho autista, né? Que ele não falava nada. Mas Deus disse que teu filho vai falar. E no canto ele falou. Glória a Deus. Ele chamou o pai, a primeira palavra dele. A Ciel ele tem dificuldade, a Ciel não dá atenção. Ele dá atenção quando ele quer, é muito difícil.
Ele não fala palavras, fala algumas palavras soltas, pai, mãe, tomate, cebola. Ele não tem ainda, não sabe se comunicar. Mas Deus, eu oro para que o Espírito Santo ensine a Zé todas as coisas. Para que o Espírito Santo ensine a ele tudo aquilo que nós não conseguimos ensinar. A gente não pode soltar a Zé, ele não tem noção de perigo. Se a gente deixar ele se soltar ele corre, e se tiver carro, essas coisas, pode ter um acidente. Se a Zé não é uma piscina, ele entra e se afoga. Ele não tem noção. Então é muito difícil. A gente não pode soltar a mão dele. Mas Deus vai mostrar uma meditação. Aleluia. Que a Zé ele tem 6 anos com a mente de 2 anos. Para anular o médico e sair, irmãos. Mas Deus vai operar. E eu creio, em nome de Jesus, que a Zé vai vir nessa igreja para contar o testemunho. Em nome de Jesus. Através das vossas orações, irmãos, eu conto uma igreja de bom sucesso. Que vai colocar a Zé no joelho. Em nome de Jesus. E a Zé vai vir para cá. Eu vou testemunhar. Deus falou comigo em Minas Gerais e disse: teu filho vai ser pregador do Evangelho. Aleluia. Está na vontade de Deus. Irmãos, para correr, eu já passei por orar. Eu quero dizer o seguinte: falar de Jesus, falar da maravilha é muito bom. Tudo que eu estou falando, eu creio que serve de edificação. Eu não estou falando bobinha, estou falando coisas da minha vida real. Os irmãos vão sair um pouquinho tarde, mas vai sair na abastecida. Olha só. Mas Deus, irmãos, ele é fiel na minha vida. Deus nunca deixou faltar nada. Morei com a sogra, não tinha casa. Andava a pé, andava de carona, não tinha nada. Aqui embaixo. E Deus me deu bênçãos grandiosas. Cuidei de minha mãe com câncer. Olha só o que Deus faz. Aquela mulher Ramona não queria saber de Jesus, se converteu. Teve câncer de mama e Jesus levou. Perdi, fiquei órfão de pai e de mãe. De vó também. Morreram todos 3 no mês só. Pai, mãe e vó. Eu fiquei órfão. Mas Deus, em 6 meses, preparou o meu casamento. Eu casei. Louvado seja Deus, Deus preparou tudo. Eu não tinha nada, Deus falou que eu tinha pressa do meu casamento, eu nem pedia o mistério, porque Deus sabia que eu ia ficar órfão. Deus dá família para quem não tem. Hoje, irmãos, eu sou abençoado, Deus me deu casa. Hoje, eu tenho um escritório. Eu passei na OAB, irmãos, uma aula que Deus me deu no YouTube. Eu estava na casa da minha sogra assistindo um aulão. Quando eu fui fazer a prova, eu abri a prova, veio o filme na minha mente da aula que eu assisti naquele dia. Fiz a prova, entreguei, veio o resultado do meu celular. Parabéns, aprovado na OAB. Deus, ele levanta o pobre. Deus faz, aleluia, você ser príncipe e princesa. Deus, aleluia, tem uma cadeira para você, uma cadeira de vitória. Hoje eu sou abençoado, hoje eu tenho escritório, hoje eu tenho advogados que trabalham para mim, hoje eu tenho secretária, hoje eu tenho estagiário, e eu trabalho no meu ramo, ela é uma bênção. Deus me deu um carro, esse carro aí, em 2 anos de advocacia, irmãos. Está vendo que Deus é bom? Deus falou para minha esposa, Deus dava não somente uma casa para vocês. A gente não tinha casa em Campina. Deus hoje cumpre essas promessas. Nós temos mais de 3 casas. Tem lá de Cubati, temos o escritório que é nosso próprio, tem a minha casa do Centenário, financiada pela Caixa, e tem outra casa que eu comprei. Deus ele realiza sonhos. Deus realiza sonhos. Você pode pensar, eu não vou conseguir, eu sou pobre, eu não vou chegar lá cheia. E Deus hoje me usa para abençoar muita gente. Eu trabalho no ramo da Previdência e eu trabalho com aposentadorias. Pessoas que têm problema de coluna, problema de hernia de disco, quem tem asma, usa aquela bombinha, tem direito ao benefício. Mulheres grávidas para ter direito ao salário de maternidade. Deus tem me usado, irmãos, para abençoar. Muitas pessoas são aposentadas. Deus falou comigo no Viajão do Patamar.
Deus disse assim: eu provar que sou na tua vida, eu mando causa na tua mão, que outros advogados não conseguiram, mas você consegue, porque o teu Espírito te diz como é que tu vai administrar. E Deus já tem feito, irmãos. Chega a causa na minha mão que outros não conseguiram, Deus dá estratégia, dá conselho. Não só tem que agradecer a Deus. Eu tenho obra com os pastores, né? Eu faço obra missionária. Quando vem alguma causa e uma igreja, eu mando oferta. E eu creio que vai vir uma oferta para essa igreja. Deus vai mandar oferta, Deus vai mandar bênção espiritual, material também, em nome de Jesus. Se a gente se unir, Deus vai fazer maravilha. Então, tem o meu contato, quem quiser me procurar, pode procurar um pastor, tá certo? Para a gente abençoar. A igreja pode ficar de pé com permissão do pastor, mas já está encerrando. Tem alguém aqui não crente? Tem alguém afastado? Amém? Se tiver, venha na frente. No final, o pastor vai fazer a oração do milagre, a oração de cura, de libertação. Jesus pode libertar do remédio controlado, irmãos. Eu tomava remédio, mas não tomo mais. Aleluia. E quando eu recebi a carteira da OAB, eu recebi um benefício, porque eu fui louco, mas eu fiz um voto. Se eu receber a OAB, eu vou lá e peço para cortar o benefício. E quando eu fui lá, irmão, no INSS, corta esse benefício. Eu vou viver da advocacia. E Deus me ama, não tem que faltar nada. Nós temos que ser fiel a Deus. Eu não queria receber um benefício sem advogado. É muito estimulante, muita coisa mais. Olha, irmãos, eu creio. Deus vai fazer milagres e maravilhas na sua vida. Glória a Deus. Você pega a calça daqui? Sim. Quem quiser depois, vocês podem pegar com o pastor. A gente vai levar o Senhor. Esse hino que eu vou cantar, foi um cantor que fez para mim essa composição. Ele disse: você canta nas igrejas esse louvor. Eu vou fazer esse louvor na sua vida. Esse louvor é um hino que fala da minha vida. Eu vou louvar agora para a honra e a glória de Jesus. Amém? Deus, Ele é o Deus do milagre. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar. O pastor faz a oração, pastor, enquanto o irmão bota o louvor lá. Para todas as pessoas, orar pelo meu filho, tá? Orar por cura, por libertação, né? Glória a Deus. Podemos, meus irmãos, querido Deus, nós entendemos, Senhor, que Tu és soberano. Deus amado, Tu és onipotente, transcendente, Senhor. Deus, Tu estás acima das maiores alturas. O céu, Senhor, está no Teu trono. A Tua palavra diz que a terra é o estrado, esse cabelo dos Teus pés. Senhor, Tu és o que mede o mar, meu Deus, com a palma da Tua mão. Senhor amado, a Tua presença, Deus, enche os céus e enche a terra. Deus amado, e o que, Senhor, o que é a causa do Teu filho e da Tua filha diante de Ti? Senhor, te apresento nesta oportunidade. Senhor, a vida, a causa, a situação, a demanda de cada um que aqui está presente, Senhor. Seja, Senhor, causa financeira, meu Deus, seja espiritual, seja física, seja patológica, qualquer que seja, Senhor, a natureza da causa. Tu és, Senhor, especialista em todas as coisas. Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Tu és, Senhor, amado advogado dos advogados. Tu és, Senhor, o dono de todas as coisas, que está acima das maiores alturas. Deus amado, nesta noite visita a causa do Teu filho, da Tua filha, Senhor. Aquilo que porventura parece não haver solução, parece não haver uma porta aberta, parece não haver uma saída. Senhor, nesta noite desencadeia, ó Pai, a bênção para a vida do Teu servo, da Tua serva, viabiliza a bênção e abre portas fechadas. Pai, em nome de Jesus, entra nos lares das famílias,
destrava o que está travado, Senhor. Liberta o que está cativo, preso, trancafiado pelo sistema tenebroso. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, liberta da enfermidade, de dependência, Senhor amado, de remédio controlado, Deus, o que for preciso. Tu és o Deus que tudo pode e nós cremos, Senhor amado, no teu poder e na tua operação. Deus, tu és o Deus desta igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá vitória, Senhor, ao teu povo. Dá sinal, Senhor, a alguém, para que possa proceder com direcionamento, para que possa proceder, Senhor, com firmeza, com convicção de que o Senhor está no negócio. Pai, confirma a bênção. Fala com o teu filho, com a tua filha, com revelação, meu Deus, com profecia, com sonho, conforme queiras. Tu és o Deus que fala, diferente do Deus das nações, que tem boca, mas não fala, nenhuma som sai da sua garganta, mas tu és o Deus que fala, e não somente fala, Senhor, mas também ouves a voz da igreja. Então ouve nesta noite o clamor do teu povo, ouve nesta noite, Senhor, a oração apresentada, ouve nesta noite, Senhor, aleluia, a prece do teu filho e da tua filha, e concede a vitória, Pai, em nome do teu filho Jesus Cristo. Deus amado, nesta noite, em nome de Jesus, toda enfermidade seja repreendida, todo mal, qualquer que seja a natureza da enfermidade, quer seja simples ou complexa, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda enfermidade que cai por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, abre porta de bênção, Senhor, para o teu povo, para a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, abençoa o teu servo, Senhor, que conosco está. Pai amado, visita o seu filhinho, Aziel. Tu és o Deus de milagre, assim como fizeste o milagre na vida do teu servo, Senhor. Visita também o filho do teu servo, a sua esposa, meu Deus amado, a sua filhinha também. Visita lá a sua família, meu Deus amado, e completa a obra, as promessas que o Senhor tem. Nós queremos que o Senhor é fiel para cumpri-las cabalmente no tempo. Então, Senhor amado, coloca no coração do teu servo, ó Deus amado, alegria, quietude, tranquilidade, e opera de forma visível lá, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem, do milagre de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Toma assento, só um minutinho. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente os nossos irmãos, todos os presentes. Glória a Deus. Abençoe continuamente nosso irmão André, Alan. Continue os usando para abençoar vidas com a mensagem do Evangelho, também em outras modalidades ainda. Meus irmãos, eu tenho duas boas novas para compartilhar com a igreja. A primeira delas é que nós tínhamos uma previsão de cobrir a casa pastoral para julho, por aí, mas semana atrasada, quando cheguei da Ilha Grande, quando eu estava lá, a Carina havia tentado ligar para mim, conseguiu, estava numa região muito difícil de sinal de operadora, mas fui informado que ele estava querendo falar comigo, dentro da ligação. Ele disse: quando chegar um bom sucesso, ligue para mim. Liguei na sexta-feira, quando cheguei na quinta-noite, sexta de manhã liguei, ele convidou para estar lá com ele, almoçando na sexta-feira, e lá duas bênçãos surgiram. Primeiro, porque ele doou a madeira para a casa pastoral, e o telhado, eu havia dito aos irmãos que girava em torno de 12 a 15 mil, e de fato estava ficando quase 14. Mas a parte maior, que é toda a madeira, o valor maior, ele doou, inclusive madeira de Massaranduba, madeira do leite, uma madeira muito boa. E essa semana já fiz a aquisição das telhas, fui até Pilões,
foi Alexandria, mas o preço da telha estava razoável, porém para parcelar no cartão aumentaram R$320. E chamei o evangelista Edson, a gente foi até Pilões, na Alto Oeste, e lá encontramos uma telha bem melhor, que ela cobre uma metragem quadrada com o menor número de telha convencional aqui que temos, talvez alguns outros entendam também, ela cobre por metro, gasto 36 telhas, mesmo para cada metro quadrado. Eu consegui uma telha maior, quadrada, que ela faz um metro quadrado com 24 telhas. O preço dela é mais alto, só que a gente diminuiu a quantidade de telhas com um preço melhor. E o dono da Alto Oeste disse: pastor, eu vou dividir sem juros para a igreja. E parcelou em 4 vezes, e essa